E vamos falar agora do comércio. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo pede amparo econômico. Nós vamos falar com o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, claro, o comércio sofrendo aí as consequências de mais restrições diante do avanço dos casos aí de coronavírus, de Covid-19, a gravidade que estamos enfrentando. Agora, Fábio, como é que é a posição da Federação do Comércio, dos comerciantes aqui do Estado de São Paulo? Olha, a gente tem que dizer que o maior problema é o fato de que depois de um ano de restrições, a abertura e fechamento, vai e volta, a gente ainda está numa situação bastante ruim e agora no momento pandêmico, no pior momento pandêmico. Se as empresas já se encontravam, né, na realidade, se o país não se encontrava com as condições macroeconômicas ideais para receber pandemia, se é que existe alguma condição ideal para você receber algum evento, mas o Brasil vinha de 2 anos de recessão e de 3 anos seguidos de crescimento muito baixo, com a saúde financeira das empresas ainda muito debilitada, foi colhido por essa pandemia e um ano depois a gente ainda está mais ou menos na estaca zero. Isso é que o mais preocupa. Então a gente espera que mais esse sacrifício do setor empresarial, em especial de comércio, que pelo menos dessa vez, com mais fiscalização do poder público, com apoio das pessoas que possam parar de circular, para que a gente possa rapidamente retomar algum grau de normalidade. E certamente, independentemente disso também, mesmo que todo mundo contribua e colabore, vão ser necessárias muitas medidas de apoio às empresas para manter minimamente quase normalidade após a pandemia, porque muitas empresas, mesmo depois de auxílio e depois de algum apoio, não vão resistir, infelizmente. Mais de um ano sob essa pandemia, claro, alguns setores não foram tão atingidos, mas a maior parte dos setores da economia não vai resistir se não houver. Muitos não vão resistir mesmo com auxílio, mas uma enormidade de empresas vai sucumbir sem o apoio do poder público. A gente vê que o governo federal está pensando no relançamento de alguns programas, como aquele de manutenção do emprego e da renda, que dá alguma flexibilidade maior para os estabelecimentos que estejam trabalhando parcialmente ou mesmo fechados. Tem algumas linhas de crédito, ainda é suficiente, né? Na realidade, são 3 grupos de medidas. A federação trabalhou em 4 grupos de medidas. 3 foram atendidos. O auxílio emergencial, que era necessário, a gente pode discutir o valor, a magnitude, o prazo, mas ele era necessário, né, lá atrás. Uma suspensão de folha de pagamento parcial ou integral, com um aporte de recursos para aquelas pessoas que tiveram seus contratos suspensos, que eles também precisam viver, né, são empregados formais, vai ter a garantia de emprego por algum prazo, mas enquanto isso eles têm que ter algum aporte, e isso foi feito. E o Pronamp, né, na realidade é um programa de crédito amplo, que também demorou um pouco, mas saiu e é um programa muito bem desenhado. A gente também pediu algo semelhante para as pequenas empresas, em especial bares, restaurantes, aqueles setores que a gente sabe que foram os mais prejudicados, que é alguma coisa chamada Granted, que é mais ou menos um auxílio emergencial para aquele empresário com base no faturamento, e é coisa pequena também, são coisa de R$1.000, R$1.200, para minimamente manter aquela pessoa que também depende daquele pequeno negócio. Esse quarto item não foi, naquele momento, não evoluiu. De qualquer forma, há uma curva de aprendizagem que a gente passou o ano passado, então provavelmente essas medidas vão ser mais rapidamente colocadas em prática, porque cada dia conta. E como o que está acontecendo com as empresas, não é que há um problema de mercado e as pessoas não gostam mais do produto que eu vendo naquela empresa, naquela loja, naquele estabelecimento. Então isso é um problema de mercado, o governo, a sociedade não tem nada a ver com isso, não vai pagar por isso, óbvio. Também não é um problema de má gestão, eu também não quero ficar com o meu estabelecimento fechado, é uma imposição. Não interessa por que dessa imposição, mas dado que isso é uma imposição, e se a gente imagina que o poder público também deseja que ao retomar, ao que a economia volte à normalidade, existam empresas e empregos, é necessário que essas medidas, principalmente esses 3 grupos que já ocorreram no passado, que eles estejam novamente à disposição dos empresários nesses próximos meses. Agora, programas estaduais podem ajudar também, porque o governo do estado tem anunciado algumas linhas mais específicas de crédito. Claro, todos os programas, o municipal, estadual, desde que seja bem desenhado, todo o programa é bem-vindo. É óbvio que houve erros, né, no passado, porque foi da mão para a boca, numa velocidade, uma emergência enorme, então eu acho que houve muito mais acertos nas medidas que eu falei do que erros.
E esses poucos erros podem ser corrigidos agora. E também o governo do estado e prefeituras podem ajudar. Diferimento de tributos, o IPTU eu tenho que pagar, o ISS eu tenho que pagar, o ICMS em alguns casos pode aumentar. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que talvez diferir impostos, mexer nessa estrutura no prazo de pagamento de tributos estaduais e municipais pode ajudar muitas empresas. No caso do varejo, em especial, o IPTU é importante. Né? No caso de serviços, o ISS é importante. No caso de varejo, o ICMS é importante. Tudo isso está em nível local, estadual e municipal. E o resto está em nível federal. A gente não tem que discutir a culpa de quem é, o que não interessa. Isso é uma discussão agora absolutamente efêmera e sem nenhum sentido. O que a gente tem que ter é as condições de, pelo menos, uma boa parte dessas empresas sobreviver a mais essa onda, mais esse momento bastante agudo, bastante grave da nossa saúde e da nossa economia. Ouvimos o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Disponha, boa tarde a todos.